Bom, gente, vamos analisar a partida. É um jogo extremamente difícil contra um adversário gigante aí do futebol brasileiro, um adversário que tem muita qualidade. O primeiro tempo a gente usou de uma estratégia de esperar um pouquinho o Internacional e aí conseguir o contra-ataque. Conseguimos em alguns momentos. Tivemos também a oportunidade de agredir o Internacional e fazer o Internacional sofrer um pouquinho, mas o Internacional no primeiro tempo teve um volume maior, criou mais oportunidades, teve uma bola no travessão, teve 2 gols feitos impedido, muito bem marcado pelo bandeira FIFA, o Brock, e o jogo também foi equilibrado, mas pendeu mais no primeiro tempo para o Internacional. No segundo tempo nós mudamos um pouco a atitude, né? Tivemos a perca do Ricardo Bueno, de ter sentido uma dorzinha na coxa, uma picada na coxa. Vamos avaliar. A princípio ele está fora, né? Até porque ele tomou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo lá contra o Goiás. O Dauan também está fora, tomou o 3º cartão amarelo, também está fora. Nós temos que dar uma olhada na recuperação dos atletas, mas voltamos no segundo tempo muito mais agressivo, né? Subimos um pouco a nossa linha de marcação, conseguimos marcar pressão. E isso no primeiro tempo fizemos 1 ou 2 vezes, muito pouco, e no segundo tempo conseguimos fazer mais. Adiantamos a nossa linha de ataque, o Alexandre entrou, o Alexandre é um jogador experiente, rodado, e aí também tem toda aquela história da lei do ex, né? E o Alexandre quase que faz o gol, um cruzamento do Carlinhos, uma bela cabeçada do Alexandre, e aí nosso time começou a tomar conta. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, a gente começou a tomar conta do jogo, a agredir cada vez mais o Internacional. O gol era questão de tempo, pelo que a gente produzia, pela velocidade, pelos contra-ataques, pela pressão que a gente estava fazendo em cima do Internacional. E aí a gente conseguiu, né, num contra-ataque, num jogo apoiado. Primeiro conseguimos um jogo apoiado, aí depois buscamos esse contra-ataque. E aí acabou saindo o pênalti do Dauan, que é um jogador extremamente forte, rápido, que chega bem na área. O Bustamante puxou a marcação para o lado direito e levou praticamente os zagueiros do Internacional, e aí quando acabou entrando na área, o Dauan foi calçado, um pênalti de concurso, né? Um pênalti bem de concurso que tem na arbitragem, um pênalti muito fácil de apitar, e aí a gente acabou batendo o pênalti, o Jonathan bateu o pênalti, e aí acabou fazendo 1-0. E aí nossa equipe continuou dentro de uma disciplina, pressionando o adversário, buscando os contra-ataques. Claro que era normal você descer um pouquinho essa marcação e aí sim jogar em busca desse contra-ataque, porque nós tínhamos jogadores rápidos. Agora nós precisava dosar um pouquinho. O Apodi já estava numa sequência muito grande de 90 minutos, já estava esgotado. Tiramos o Apodi, colocamos o Bustamante para o lado esquerdo, colocamos o Bruno Alves, que é um jogador que conhece. Esse ano ele enfrentou o Internacional com o Caxias, enfrentou o Grêmio, então conhece muito bem o futebol do Sul. E aí começamos a explorar também esse lado direito. Aí um pouquinho mais para o final colocamos o Jarro Barroso, que também conhece o Internacional. Esse ano jogou lá o Campeonato Gaúcho pelo Pelotas, também conhece o futebol gaúcho, conhece o Heitor, né, que é o lateral direito do Internacional. Colocamos ele com velocidade lá em cima. O Bustamante também já estava extenuado fisicamente. Então foi uma partida muito boa. Primeiro tempo do Internacional, segundo tempo do CSA. A nossa equipe novamente foi uma equipe copeira, uma equipe competitiva, uma equipe altamente disciplinada taticamente. Marcamos todos os escanteios que teve no primeiro tempo. O segundo tempo do Jean Kleber e do Naldo, os dois foram incansáveis na marcação, na construção. O Jonathan Gomes apareceu muito mais no segundo tempo, né? O Gringo foi o nosso maestro, né? Foi o capitão da equipe que a gente quer que possa fazer a diferença dentro do jogo, e fez, né? Foi um jogador extremamente competitivo. O Carlinhos também fez uma partida de alto nível, principalmente no segundo tempo. Os 2 zagueiros, né, tiveram muito bem, né? O Ronaldo cresceu, é normal. No primeiro tempo você está um pouquinho inseguro, por causa que muito tempo sem jogar. E aí no segundo tempo, já com um pouco mais de ritmo, sentiu um pouquinho de cãibra, mas aguentou até o final. Nós tínhamos a possibilidade de colocar o Lucas, mas o Ronaldo conseguiu aguentar mesmo com cãibra, e isso mostra a entrega do jogador, o comprometimento que ele tem com a equipe, com os colegas. Então, de um modo geral, fizemos uma partida muito boa, principalmente no segundo tempo. Então o jogo se define: no primeiro tempo com volume maior, com mais chances do Internacional, e no segundo tempo nós com
com uma condição física mais apurada, com uma intensidade maior, com uma força maior, com uma velocidade maior, com uma pressão maior, a gente conseguiu fazer o nosso gol no segundo tempo. Quando me perguntaram sobre o time, disse que queria ver como uma mudança somente, mas disse que conhecendo já um pouco do seu trabalho estratégico, não seria surpresa se o meio de campo, no geral, plantasse alguma de forma estratégica. De repente você tem o Bruno, não repetir o Bruno, coloca o Gerando. Esse é o definido do treinamento, todo estratégico nesse jogo contra o Inter. Bom, nós vamos jogar contra o Internacional, adversário de calibre alto, um gigante do futebol, e é um time que joga e gosta da bola, e principalmente pelo Internacional não ter um 9 fixo. O Internacional não tinha o Sobis, não tinha o Guerreiro, então ele jogou com 13 jogadores altamente velozes na frente. E o Paredes foi meu jogador no Coritiba no passado, até foi uma indicação minha. É um jogador extremamente útil, extremamente tático para o treinador. E ele joga tanto de 9, como ele joga pelo lado esquerdo, como ele joga pelo lado direito. E aí o Internacional ganhou muito o meio campo. Então, e a gente sabia que isso podia acontecer. Então por isso que nós optamos e treinamos dessa forma, em tirar o Bruno Alves e manter o Apodi pelo lado direito, com essa jogada em cima do Wendel, em colocar o Bustamante em cima do Heitor, para travar os dois laterais do Inter, e aí sim você tem um poder de marcação mais forte, com dois volantes, junto com o Naldo e junto com o Jean Kleber, né, para a gente ter uma consistência maior, porque o Internacional vem com 3 volantes no meio, é um tripé, é o Lindoso, é o Edenilson, que também foi nosso jogador lá no Caxias, e o Patrick pelo lado esquerdo, entendeu? Então são 3 volantes, e aí ele ia ter uma força maior na marcação. Então por isso que a gente, ao colocar o Jean Kleber e tirar o Bruno, é para a gente ganhar um pouquinho mais de consistência e equilibrar o meio campo. Quarta vitória necessária em casa, consecutiva. Eu queria que você falasse justamente relacionado a outra. Já saída do Apodi, porque chamando que você falou que não tinha mais condições, já estava desgastado, e aqui você me diga essa vitória do Azulão no dia de hoje. Não, primeiramente o Apodi saiu porque também estava extenuado fisicamente, estava muito cansado, não tinha mais como ele participar, ele vem numa sequência muito grande. A gente não sabe se vai levar ele para esse jogo do Goiás. Ele vem numa sequência muito grande, o Apodi não é máquina, ele é ser humano, então ele também está cansado, a sequência de jogos é muito forte. O jogo é sábado às 5 horas da tarde, um calor muito forte em Goiânia também. Então por isso ele acabou saindo por estar esgotado fisicamente. Agora, sobre a vitória, não fizemos mais do que a nossa obrigação, ganhar o jogo dentro de casa, sair da zona do rebaixamento, se eu não me engano, né? Saiu? Acabou a rodada? Acabou a rodada? Já acabou a rodada? 3-1 pro Grêmio? 2-1. Então, conseguimos sair da zona do rebaixamento, e isso é importante. Então, faltam 6 vitórias. Faltam 6 vitórias e 2 empates para nós concluir o nosso trabalho. Obrigado. Não é fácil você chegar a pegar um nacional e vencer o time agora desse que é o que sentimento você traz nessa coletiva após uma vitória como essa de um ex-clube seu para uma região que você tanto jogou, tanto trouxe felicidade, inclusive, e você pega uma realidade do Inter e uma realidade do CSA? Que tipo de emoção você traz, inclusive, para o seu torcedor que ouve nesse momento? Não, para mim eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado no Internacional. O Internacional me formou como jogador profissional. Fui campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil, me levou à seleção brasileira. O Internacional me deu tudo como jogador e tive o maior orgulho de ser o treinador do Internacional. Foram 11 meses lá, quase um ano que a gente ficou à frente do cargo de treinador do Internacional, e para mim isso é um orgulho muito grande, porque remete quando eu cheguei no Internacional com 15 anos e morei embaixo da arquibancada, uma família pobre, uma família humilde, e o Internacional me abriu as portas para mim ser o jogador que eu fui, de jogar os lugares que eu joguei, de ter a possibilidade de jogar 18 anos como jogador profissional, jogar em 8 clubes, um maior que o outro.
e depois de um tempo voltar a ser treinador desse clube que eu comecei. Então para mim isso é um orgulho muito grande, de trabalhar à frente desse clube 11 meses, de ganhar os últimos 2 títulos, né? Em 2016 nós fomos campeão da Recopa Gaúcha, nós somos heptacampeão estadual, campeão gaúcho, né? Perdemos apenas um jogo no Campeonato Gaúcho, quase fomos campeões invicto. Então isso para mim me traz um orgulho muito grande, né? Das pessoas respeitar o nosso trabalho, né? Já ganhei do Internacional, já perdi do Internacional, já ganhei com o Vitória no Campeonato Brasileiro, já ganhei agora com o CSA, já ganhei com o São José, já perdi com o Goiás, já perdi com o Figueirense, já ganhei com o Figueirense. Então o futebol vive disso. Então aqui a gente fez, foi um tratamento que a gente faz com todos os clubes. Não é normal no futebol brasileiro você receber um clube e liberar o seu CT. E isso a gente faz não só com o Internacional, com qualquer clube. Se o Corinthians, o Grêmio, o Palmeiras quiser o nosso CT para treinar, a gente vai liberar sim, porque o futebol se ganha dentro do campo. E a gente, quando vai a São Paulo, o São Paulo empresta o CT, o Internacional empresta o CT, o Grêmio, o Corinthians, né? O próprio Palmeiras empresta o CT para a gente. Então a gente tratou muito bem o Internacional veio aqui, nós mudamos a nossa programação para treinar de manhã. Eu particularmente gosto de treinar de manhã. Nós treinamos de manhã e deixamos o Internacional à vontade, né? Demos todo o tratamento, né, para que eles pudessem, né, o campo irrigado, o campo bem cortado, né, todo o nosso staff à disposição do Internacional, para que o Internacional pudesse fazer o seu treinamento, porque é um respeito que nós temos com a instituição, com o presidente, com o corpo diretivo, com o treinador, que é o Odair, que é um cara que eu tenho um respeito muito grande. É um cara que jogamos junto na base do Internacional, né? Um cara que tem uma história linda, um cara que tem um caráter fantástico. E o Odair sempre foi um cara que tratou muito bem o CSA, tratou muito bem o presidente, principalmente quando o CSA no primeiro turno foi lá jogar em Porto Alegre, ele foi muito bem recebido, a diretoria. O Odair sempre foi muito atencioso, junto com o Roberto Melo, junto com o Rodrigo, com o presidente Marcelo Medeiros. E eu acho que é isso, o futebol se ganha dentro do campo, né? A gente pode ser adversário, mas a gente não é inimigo, e ainda mais um clube que é do meu coração. Eu nunca escondi nada para ninguém, que eu tenho o Internacional como clube do meu coração, é o clube que eu torço, é o clube que eu aprendi a gostar. Peguei a pior fase do Internacional como jogador. Na Internacional vivia uma fase nos anos 90 muito difícil na parte financeira, parte estrutural, mas é o clube que eu gosto, é o clube que me abriu. Então é um respeito que eu tenho com esse clube muito grande, e para mim é um orgulho muito grande, né, de você hoje conseguir, mesmo que sendo o time do meu coração, a gente ganhar o jogo, porque a gente é profissional, a gente está aqui fazendo um trabalho altamente de recuperação dentro da competição, e cada jogo para nós é importantíssimo. O próximo jogo é o jogo mais difícil, é o jogo mais importante. Eu tenho filhos meus que são colorados, tenho filhos meus que são gremistas, a gente sabe dividir as coisas, e o futebol é isso, é para trazer alegria para as pessoas. Então o futebol é isso. Quando eu vejo hoje o nosso estádio pulsando como pulsou hoje, essa atmosfera que foi criada pelo torcedor, e o grande responsável disso são os jogadores. Hoje o torcedor do Azulão, ele não fica mais em casa, ele pega a bandeira, ele bota a camisa do Azulão e ele vem para o estádio, porque ele sabe que vai ter alguém que vai representar ele, e os jogadores têm representado ele, os jogadores têm dado a alma. Se diz um ditado que os jogadores jogam com o coração na ponta da chuteira. Hoje os meus atletas jogaram com o coração na ponta das duas chuteiras, do pé direito e do pé esquerdo. O tamanho é a entrega que eles estão, realmente é um time de guerreiros, realmente é um time de soldados. Eu não vou me cansar de elogiar eles, porque é justo o elogio. O grande culpado dessa virada no campeonato são os atletas, que num curto tempo de 3 meses e meio entenderam que tem que trabalhar mais, que tem que ser mais profissional, que tem que ser mais competitivo, que tem que ser mais agressivo. Fizemos os ajustes que a gente tinha que fazer, dispensamos quem nós entendíamos que tinha que dispensar, contratamos quem a gente tinha que contratar dentro de um orçamento do clube, sem cometer loucura. Então agora não conquistamos nada ainda, estamos dando um passo de cada vez, temos uma luz no fim do túnel, já saímos uma vez da zona do rebaixamento, estamos saindo pela segunda vez, mas ainda falta.
Faltam 6 vitórias e 2 empates para a gente atingir o número mágico de 45. Pode ser menos? Pode, mas a gente trabalha com esse número. Então, com calma, com tranquilidade, não temos nem tempo. Vamos saborear hoje à noite essa vitória contra um grande adversário, contra um gigante do futebol mundial. E amanhã a gente já se apresenta de tarde às 2h30. Já saiu a convocação hoje. Amanhã a gente já se apresenta, já vai treinar, e às 4 horas nós estamos pegando um voo com destino a Brasília, Goiânia, porque sábado, 5 horas da tarde, 17 horas lá no estádio em Goiânia, né, no Serra Dourada, nós temos outro adversário duríssimo, adversário que está fazendo um segundo turno fantástico aí, e a gente precisa se preparar. E se perder hoje, vai vir ainda com uma fome maior. Então a gente sabe da dificuldade que é, até porque eu trabalhei no Goiás, a gente acompanha o trabalho do Ney, é um cara altamente estrategista, um cara que mexe bem. Então a gente precisa se preparar para esse jogo, que é jogo duro. Boa noite. Boa noite. Esse gancho dessa última resposta que você deu, e durante a avaliação eu pude perceber que você citou praticamente todo o time em relação à atuação de hoje, e a gente viu realmente esse ponto da entrega. Não só hoje, mas nos últimos jogos também dentro de casa, os tamanhos se arrastando no final do jogo, porque também indo até o limite. O quão tem sido importante, como tem sido levado isso para os jogadores, essa questão da entrega, e principalmente para ter tornado esse ambiente um ambiente que a gente tem visto no Rei Pelé, 4 vitórias consecutivas. Eu nem sabia disso, das 4 vitórias, porque a gente sempre pensa no próximo jogo, o jogo é mais importante, a gente não fica fazendo esse tipo de cálculo. O importante é o jogador entender que ele precisava preparar mais fisicamente. Hoje o nosso time consegue acabar a partida inteiro, né? Você vê que no segundo tempo já foi assim contra o Ceará, né? Em vez da gente cair, a gente subiu. Isso é importante. No jogo do Avaí também foi isso. E a nossa equipe mentalmente está muito forte. A gente consegue equilibrar. Agora não é só motivação, é isso que eu quero que vocês entendam. É trabalho, é conteúdo, é preparação, é o dia a dia, né, do atleta, é a convivência, é o gerenciamento de pessoas, que é muito mais difícil que qualquer treinamento, né? É a confiança que o treinador passa em todos. A gente trata aqui todos iguais, independente de quem é. Ninguém tem cadeira cativa, todo mundo tem uma sombra, e às vezes 2 ou 3. A gente precisa de todos, então são vários fatores que a gente consegue atingir nesse momento. Mas o mais importante é os jogadores assimilar essa forma de trabalhar e saber que é dessa forma que você vai conseguir a vitória. Eu não conheço outra fórmula do sucesso. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais a gente se dedica, a gente consegue o objetivo. E é isso que a gente está fazendo, se entregando, fazendo as coisas simples, usando toda o nosso conhecimento de Série A. Isso é importante, você conhecer a divisão que a gente está jogando. O ambiente é extremamente saudável, o ambiente é um ambiente de respeito, né? As pessoas, os jogadores entendem o nosso comando, a gente tem respeito com eles, trata todos iguais. Então acho que é mais ou menos isso. Esse é o caminho, e o torcedor tem abraçado o nosso time, tem dado esse voto de carinho, de confiança, e pra gente é um orgulho muito grande. Eu me sinto muito satisfeito de trabalhar no Azulão, trabalhar no CSA, ver a torcida pulsando como pulsa, ver essa garotada. Hoje você sai na rua, vê meninos de 2, 1 aninho, 3 aninhos, 4 aninhos com a camisa do Azulão, e esses são torcedores do futuro. Então a gente quer passar aqui, quer marcar, quer deixar um legado. Então a gente está no caminho certo. Ainda não conquistamos nada, falta muito ainda para o objetivo. Estamos numa briga que às vezes é desiguais, uma briga desigual, digamos assim, em termos de orçamento, de estrutura, de condição, de folha de pagamento. Mas o futebol não é a parte financeira que define. O que define é quem está lá dentro do campo. E os jogadores têm feito a diferença.